Andando por lugares altos. Andando por lugares altos. Nós temos vivido um tempo em que é necessário compreender aonde Deus deseja nos colocar. E saber viver o tempo de Deus e a perspectiva disso. Eu tenho observado, queridos, eu tenho conversado, tenho sentado em mesas, Deus tem me dado o privilégio de fazer isso. Sentado em mesas que eu nunca imaginei que ia sentar. E quando fala em mesa, mesa fala de comunhão, fala de entendimento, fala de revelação de Deus. Por isso que você não pode ser comum. Diga amém. Porque os comuns comem em qualquer mesa. Seja seletivo na mesa que você se assenta. Ah, mas é a parceria. Larga a parceria e começa a andar com gente produtiva. Diga amém. É difícil dizer amém, né? Porque tu já pensou na parceria assim, como assim? O amém diminui quando você fala larga a parceria e começa a andar em mesa produtiva. Porque todo mundo está acostumado a comer aonde te dão comida. Isso não é a nossa postura. Nós não podemos comer em qualquer lugar. Porque mesa fala de comunhão, fala de aliança, fala de compreensão, fala de concordância. Então nós precisamos procurar mesas. Eu não estou falando de refeição, queridos, não compreenda mal o que eu estou falando aqui. Sempre numa mesa nós temos comida. Estou falando em lugares onde você possa ser instruído. Lugares onde você possa ser chamado, onde você possa sentar e receber alguma coisa. Que mesa você tem sentado? Com quem você tem sentado? Aonde você senta, você sempre é o maior da mesa? É o que mais sabe? É o que mais tem conhecimento e entendimento? Se você é assim, você está estagnado. E não existe nada que possa mudar você, a não ser você mesmo. Se você continua sentando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas e querendo ter resultados diferentes, é só um sonho. É só uma utopia. Nunca vai ter resultado diferente. Deus quer nos fazer andar por lugares altos, diga amém. Cada vez diminui mais o amém, isso me preocupa. Porque é tão desistido a mente comum da sociedade que a gente se conforma e diz, amém, amém. Ninguém fica pensando assim, poxa, eu quero entrar num lugar diferente. Eu quero estar numa mesa diferente, onde eu possa ser instruído, que você possa crescer. E você precisa compreender isso, queridos. Precisa procurar isso. Você precisa ser o gerador dessas mesas. Aquela pessoa que coloque objetivos para que quem sentar com você possa crescer. E você seja o motivador do crescimento dessa pessoa. Bem? Comece pela tua casa. Vamos pensar assim. Na tua casa, como é que é a tua mesa? Ainda continua comendo com o prato na mão? Ainda continua comendo na frente da televisão? Ainda continua não sentando nem um momento do dia com a tua família? Está assim ainda. Sabe qual é o teu resultado? Nenhum. Porque existem princípios que quando você recebe, você precisa receber no teu espírito. E quando você recebeu o princípio, você anda nele. E não é amanhã, não é depois, é agora. Se você não jantou, depois do culto, chega em casa, senta todo mundo aqui. Vamos agradecer por esse alimento. E vamos partilhar da mesa juntos. Não é pegar a Bíblia e querer que ele vai pregar para a família agora, não. É estar juntos. E observar, porque é na mesa que se revela, na mesa que se revela o coração das pessoas que estão com você. Se fosse você, já notava isso. É na mesa que se revela o coração das pessoas que andam contigo. Dificilmente você vai conhecer alguém se você não comer com ela. E é na mesa que apresenta-se os grandes líderes. E também é na mesa que se apresentam os traidores. É na mesa que os inimigos nos contemplam. Podia ser até outro título essa palavra, né? Podia ser sobremesa. Mas vamos continuar sobre lugares altos.
Porque a mesa é um sabe. A mesa é um altar. Altar é tudo que eleva. Se eu colocar, olha a diferença. Se eu botar essa taça aqui, o que tu vai pensar que eu estou fazendo? Que eu estou esperando um cachorro me beber. Porque não tem sentido ter uma mesa aqui e servir água ali embaixo. Por isso que a mesa é um altar que leva a posição do que estava embaixo para cima. Amém? Por isso que Deus vai te fazer andar em lugares altos. Diga amém de novo. Ele vai te tirar de uma posição de baixo e te colocar em cima. Não porque você é melhor e não porque você é especialzinho, mas porque o desejo dele é te dar força para transicionar os lugares onde você está. Isso não precisa de muita mudança, não. Isso precisa de entendimento e renovação de mente. Olha o que diz a palavra lá em Abacuque capítulo 3, no verso 19. Abacuque 3, 19. O Senhor é a minha força. O Senhor Deus é a minha... Eu sei onde cora, que eu já ia citar. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Acha outra versão que diz assim: o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele é a tua força. É Ele que vai te dar condição de fazer algo. Ele fará os teus pés preparados para andar nos lugares altos. A corça é um bichinho que consegue subir montanhas muito rápido. Ela tem velocidade. A tribo de Gad, nós ainda estamos com as tribos montadas aqui. A tribo de Gad, ela foi identificada como sendo veloz, como as corças sobre os montes. Destreza, velocidade, capacidade. Para que nós possamos entrar em lugares altos, nós precisamos entender o que Deus quer fazer conosco. Ele quer te dar, ser a tua força. Ele quer preparar os teus pés para o lugar que você vai andar e quer te colocar num lugar alto, além do que você está. Eu sei que no mundo que nós vivemos hoje, olhar para o nosso território, para a nossa geografia, para o ambiente que nós convivemos, e pensar que Deus tem algo sublime, grandioso para fazer através de nós, é um desafio. Porque depende da educação que você recebeu, ou das mesas que você sentou, sempre tem aquela história de limitação, de atraso. E a própria boca da pessoa trava ela para fazer grandes coisas. As pessoas não conseguem se imaginar avançando de uma forma sobrenatural nas coisas. E por que é necessário, então, falando de um altar como a mesa, e por que é necessário uma elevação, por que é necessário subir para que a gente possa andar em lugares altos? Porque Deus nos tirou de um lugar onde nós estávamos caídos. Já expliquei aqui em outros cultos, mas nem sei se foi aqui ou se foi em outro lugar, mas enfim, mas expliquei, ensinei e vou ensinar para você aqui. Qual é que é o primeiro altar? Se você já me ouviu falar, vou ser repetitivo, mas não me importa repetir desde que você aprenda. O primeiro altar criado por Deus foi Adão. E nós precisamos compreender isso. E aí eu expliquei os 3 tipos de terra. Adamá, que é uma terra especial, que é específico para Adão, que fala do solo. E nela também está mencionado no original lá a questão de sangue e a questão de vento. Vento, sangue e terra, solo. Esse foi feito Adão, Adamá. Eretz, que quer dizer geografia, uma terra, essa porção de terra, uma geografia, a terra de Giruá, também é falado para a terra no geral, mas ela é mais geográfico. E Éden, que fala da terra como um todo. A terra geral, planeta Terra, é Éden.
3 palavras, tem mais 2, que eu não lembro agora de cor. Mas tem 3 palavras que eu estou expondo para vocês aqui que fala a respeito do que é terra. Então, Deus criou o Éden, que é a terra, e aí, numa eretz, numa determinada geografia, ele plantou um jardim na terra. E pegou a terra, Adamá, fez um homem e colocou naquele lugar. É muita terra, né? Misturado. Mas você está entendendo que é terra? Aí quando esse homem é levantado, porque Deus trabalha com ele no pó da terra, no lugar aqui de baixo. Aí mistura isso com o orvalho, o vapor que a Bíblia fala que subia da terra, e ele pega o barro e molda um boneco e sopra nas suas narinas. O sopro do próprio Deus saiu dele e entrou em nós, e toda a nossa vida é um sopro. Já falei e volto a repetir que o nome impronunciável de Deus, o tetragrama judaico que ninguém pronuncia, é o teu suspiro. Esse é o nome de Deus. Cada vez que você suspira, cada vez que você respira profundamente, você está dizendo o nome de Deus. E daí alguém vai dizer, mas está dizendo o nome de Deus em vão? Não, não é em vão, porque se você não disser, você morre. Se você parar de pronunciar o nome de Deus diariamente, você morre. Porque você vai dar o seu último... é o último clamor do ser humano por Deus. É impronunciável porque não tem pronúncia aqui. É um sopro que veio de Deus e entrou em você. E isso foi feito nesse homem. E aí esse homem foi colocado num lugar para que ele tenha um certo domínio. Domínio sobre as aves do céu. Lá em 1:26 vai dizer, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre toda a terra, todos os animais que andam na terra e animal que rasteja sobre a terra. Então Deus está falando algo poderoso. Ele está dizendo assim, eu vou dar para você um domínio, para esse boneco que eu fiz, que agora eu botei vida minha, e essa vida dele, o próprio sopro de Deus, nele levantou. Então o que era um boneco de barro deitado, que foi moldado aqui, ficou em pé. Quando você está em pé, você é um altar. Uma terra elevada, porque altar é tudo aquilo que se eleva do chão, do solo. Está entendendo a palavra? Então você se tornou um altar. E nesse altar ele colocou em você o fogo dele. No início, nós éramos o corpo glorificado que a Bíblia fala, e que Adão tinha um corpo diferenciado que o nosso, era o corpo de glória. A glória é o fogo de Deus sobre nós. Então ele domina sobre os 3 elementos, e o quarto ele é o próprio fogo. Isso aí parece um pouco místico, né? De dizer assim, água, ar, o fogo e terra, mas é exatamente o que Deus criou e que o misticismo se apropriou. Adão então era o próprio fogo incendiado por Deus no altar, porque todo altar precisa ter fogo. Se não tem fogo no altar, não consome o sacrifício. E qual era o sacrifício de Adão? O sacrifício de Adão era a obediência. Ele apresentava diariamente sua obediência no altar, que era ele, e ele era incendiado por Deus, estava cheio de Deus, e Deus estava nele, e ele estava em Deus. Está entendendo aí? Então o que acontece? A partir do momento que entra o pecado na vida do homem, isso é muito sério. A partir do momento que entrou o pecado na vida do homem, por causa da voz de Satanás, ele deixou de ouvir a voz de Deus, ou seja, não era a voz no aspecto falado, mas era a impressão interna, porque a comunicação não era verbal, era espiritual. Antes da queda, a comunicação não era verbal. O verbal era para a criação, quando se falava um nome, e essa é a realidade espiritual que Deus vai restaurar. Quando se falava um nome, se criava uma realidade. Então não havia comunicação. Deus não chegava lá para Adão e dizia Shalom. Não. Eles já estavam neles conectados. A primeira vez que ele ouve a voz foi depois do pecado que entra nele, porque há uma separação. E daí Deus pergunta onde é que ele estava. E por que agora
Deus pergunta onde ele está, porque Deus sente que o fogo que ele colocou nele, o vento que colocou nele, aquilo que Adão era, o altar que ele levantou, agora caiu. E ele pergunta onde você foi, porque desconectou, porque todo altar conecta você com Deus, diga amém. Um altar conecta você com Deus. Se você é um altar, você está conectado com Ele. Tem fogo de Deus aí? Tem? Eu vou perguntar, tem fogo de Deus aí? Está meio apagadinho, mas tem. Não, o fogo sempre tem, queridos. Agora quem põe a lenha é você. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses, não extingueis ou não apagueis o Espírito. O fogo não vai se retirar de você. Mas às vezes vai ter só na brasa. E precisa de um sopro. Que eu já expliquei, já preguei sobre isso. Às vezes está precisando de lenha. É você quem coloca. A lenha são a tua atitude, a tua vontade, o teu desejo de alimentar. O que é a lenha? É a palavra. Ele vai dizer assim, como que a lenha é a palavra? Você fica viajando, fica falando umas coisas sem sentido. Sem sentido? Quem era que estava no meio do jardim que o homem poderia comer? Árvore da vida. Árvore. O que árvore é? Cadê o pastor Jorge? Você corta a árvore e faz dela o quê? Lenha. Mas a árvore da vida também está lá em Apocalipse e diz que ele é Cristo. Opa, a árvore da vida é Cristo. Lembra quando Moisés desce do monte, chega o primeiro rio que eles estão saindo do Egito, o primeiro rio que eles vão encontrar se chama Mara, água amarga. Aí sabe o que Deus manda fazer? Corta uma árvore e joga dentro desse rio. E essa água vai ficar doce. Corta uma árvore. A árvore é símbolo de quem? Cristo. É símbolo de você. E a árvore também é a palavra. Porque Yeshua, que é a palavra, Jesus disse, nós estávamos em tabernáculos. E o verbo se fez carne. A palavra verbo é davar. E davar se fez carne e habitou entre nós. Então, a davar é a própria palavra, que é a própria árvore da vida, que é a própria lenha que você deve colocar aí para manter esse fogo aceso. Eu, se fosse tu, dava um glória a Deus, aplaudia o Senhor, porque assim, ó, eu não sei se tu ouviu isso em algum lugar, mas eu não, porque é a primeira vez que eu estou ouvindo também. Então, deixa Deus falar no teu coração. Conectando os elementos aqui das coisas. Então, Deus tem algo grande para fazer em nós. Então, nós precisamos colocar essa lenha, que é a palavra, no altar que somos nós. O fogo é do Espírito. Eu não posso dar fogo para vocês, nem você gerar fogo. Qualquer fogo humano é fogo estranho. Então, alimente aí. Aí, como que nós vamos ser colocados em lugares altos? Porque aí, com a queda, o que acontece? Apaga-se a chama, cai de volta. Por isso que fala a queda de Adão. Adão estava em pé, agora ele cai. Literalmente ele volta a ser simplesmente pó, sem presença. Aquele que apaga o fogo de Deus e para de alimentar com a lenha esse fogo, vai cair. E quando cair, não quer dizer que Deus não ama mais você, porque aqui a chama vai estar lá dentro, mas fraquinha. Mas chama fraca não põe fogo em lugar nenhum. Chama fraca não adianta, uma brasinha pequena ali, como é que chama? Uma fagulha, né? Fagulha, faísca, qualquer coisa assim. Ela pode começar um incêndio, mas ele vai começar como? Se tiver vento soprando. Agora, se não tiver, Jesus fala assim, olha que coisa interessante. Jesus disse, eu não vim para para esmagar o caniço quebrado, nem para apagar o pavio que fumega. Sabia que tem um monte de gente na igreja que é o pavio que fumega? Sabe o que é o pavio que fumega? Tu não vê a chama, mas enquanto aquela vela que apaga, está só saindo aquela fumacinha assim. Tu pensa que apagou, mas se tu tratar aquela chama, ela acende de novo. É um pavio que fumega. Só que tem muita gente que adora fazer isso aqui, ó. E aí, tá cheio de gente na igreja que vem fumegando aqui. E aí o pessoal, em vez de botar o fogo, deixa queimar e soprar as brasas, que ó, não tem mais para ti. E não é isso.
sempre, enquanto houver o fogo de Deus aí, tem esperança para um grande incêndio na sua vida, diga amém. Então ele pode fazer. E sem esse incêndio, você não vai conseguir mudar. Porque o altar precisa ser levantado de novo. Reconstruir. Ele fala que vai construir a casa caída de Davi. O altar de Davi vai ser reconstruído. Então assim, como que eu faço, pastor, para entrar nesses lugares? Vamos terminar aqui a nossa explicação a respeito do que foi a queda. Aí depois que o homem cai, olha só, quando o homem cai, e cair, e não nos deixeis cair em tentação. Olha só, a queda não é afinal apenas aquela que se separa de Deus. O problema é que o crente, depois que ele se converte, ele pensa que toda a queda dele vai jogar ele no inferno. E que somente quedas de âmbito infernal, de destruição total, de coisas malignas a serem feitas, é que vai separar de Deus. Não é questão de separar de Deus, porque a palavra de Deus fala em Romanos 8, a partir do 32, que nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Coloca isso em Romanos 8. Porque você fica achando que porque você pecou, porque você errou, você está separado. Não. Se você está em Cristo, querido. 32. 8:32. Não, é mais um pouquinho ainda. 36, então, vamos ver. 38? Obrigado. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes. Pode botar o próximo, 39. Nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto. Anota esse versículo, para você achar que você está separado. Não está. Não tem o que possa separar você de Deus, a não ser você mesmo. Não existe nada que possa separar você de Deus, a não ser você mesmo. Então, as pessoas pensam que o pecado que faz a gente cair, preste atenção à diferença, é só aquele que nos separa de Deus. Não há separação mais de Deus se você está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas agora nada pode nos separar do amor de Deus, mesmo que você não esteja. Tá, peraí, eu estou confuso, pastor. O que acontece então? Acontece é que a sua vida nessa terra, os planos de Deus para o seu futuro, que está no teu livro de destino, não serão revelados se você não estiver em Cristo Jesus. A diferença é essa. Quando você cair, por isso que Jesus diz: oreis para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Orem para não cair, orem para não cair. Porque se você cair, uma quedinha sua, e tem gente que diz, isso não é versículo bíblico, tá? Mas a gente diz, o cair é do homem e levantar é de Deus. Isso não é versículo. Tem gente que cita como se fosse versículo. O cair não é do homem e o levantar é de Deus, mas assim, não é cair do homem. Não se convença nisso. Quando você cai, acontece uma desgraça. Um altar no chão é pó na terra. E a palavra de Deus diz que Satanás, na maldição dele, que é a serpente, se alimentaria do pó da terra. Do pó da terra. Todo aquele que não está de pé, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque se tu cair, tu vira alimento de Satanás. Tu não precisa desviar. É só tu cair e permanecer prostrado. Tu é pó no chão, comida de Satanás. Aí ele vem e ataca em diversas áreas na sua vida. Sabe por quê? Porque você não está andando em lugares altos, você está na terra, no pó. Quando você está caindo desse... Como que isso acontece, pastor? Quando você dá vazão para as coisas espirituais malignas, seja as coisas mais simples que eu tenho ensinado aqui, como maldições, como altares, e você começa a organizar isso, você pode até achar que você está bem, mas você não está. Você está deixando Satanás se alimentar de você. E agora escute isso, tudo que você produz é sugado por ele. Ah não, mas eu estou bem financeiramente. Eu não estou falando de finanças, eu estou falando de produção. Produção não é só finanças. Finanças é o acúmulo da tua produção. A riqueza é o acúmulo da tua produção. Sabe por que tem gente que ganha um monte de dinheiro e não consegue ver prosperidade? Por causa que ele está no pó.
sendo alimento de Satanás. E não consegue subir a lugares altos, por falta de entendimento. Ele acha que é brincadeira, ele acha que isso não existe, acha que tanto faz. Tanto faz eu ser fiel, pastor, ou não ser fiel, porque, na verdade, eu me lembro uma vez que um jovem chegou para mim e disse assim, um jovem casado já, disse assim, eu não preciso dizimar, eu prospero. Olha só, troquei de carro esse ano e comprei uma moto. Se Deus não me abençoasse, ele era crente, se Deus não me abençoasse, se Deus dependesse de dízimo para me abençoar, eu não teria essa possibilidade. Eu quero dizer para você, isso é o maior engano. Porque o que tu consegue de bens não significa que Deus está abençoando. Vou repetir. Ter bens não significa que Deus está abençoando. Olha na história, pessoas que tiveram muito bens e que estão lidando com o ilícito. Então, porque ele tem muitos bens, consegue muita riqueza, Deus está no negócio? Não. Bênção não significa que você está recebendo algo. Andar em lugares altos não significa que você vai andar em aviões, iates, mansões. Não, talvez você nunca voe na sua vida, mas vai estar mais alto do que muita gente que está voando. Diga amém. Porque Deus te faz andar em lugares altos. Porque não se trata da geografia aonde você está. Claro que ela faz parte da tua conquista quando Deus te dá. Há pessoas maldosas que entendem os portais e querem entrar por eles. E nós, que temos o portal maior, muitas vezes ignoramos. Então, entre pela porta. Entrai pela porta. Aí o convite. Entre no caminho. Faça o que é proposto. O detalhe é que nós continuamos fazendo a mesma coisa. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já começaram a recitar as bênçãos nos portais? Se começou, tu vai ter resultado. Se você achou que é bobagem, você pode dizer assim, pastor, mas é bobagem, porque o povo de Israel está sendo atacado de uma forma terrível lá. É? O povo mais rico da terra, o povo mais poderoso da terra. Tu acha que o diabo vai sentar e ficar aplaudindo? Assim, deixa prosperar. Que povo, hein? Abençoado por Deus. Guerras sempre existirão. Mas agora é saber, você está preparado para a vitória ou você está preparado para o fracasso? Porque quando menos se espera, o tempo muda. A direção é contrária. O tempo se arma. A tempestade vem. E você não tem controle sobre essas coisas. Agora, você está na rocha ou você está na areia? Você está em lugares altos ou você está lá no pé do monte? O interessante é que eu, enquanto estudava, hoje à tarde, e a minha cabeça está cheia de coisa para falar, acho que vai sair até livro daqui, né? Porque tudo que eu falo hoje em dia sai livro, graças a Deus. Porque é muita informação que Deus tem dado. Mas eu descobri, se fala muito na sociedade sobre os 7 montes, né? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Ou já viu falar? Ou 7 montanhas, ou 7 montes, que o pessoal fala, né? Que é reconquistar isso e reorganizar isso. E na sociedade eles estão colocados como família, educação, meio de comunicação, negócios, igreja, governo, arte e entretenimento. Esses são os 7 montes que foram tomados pela sociedade, mas que pertencem ao Senhor. Então o governo precisa ser restabelecido nessas áreas, nessas 7 áreas. E eu fui estudar Jesus. Eu vou te dar, sabe quantos montes Jesus esteve no seu ministério? Agora ficou fácil, né? 7. E quando eu achei que Jesus esteve em 7 montes, eu quase pirei. Disse, meu Deus do céu, ninguém falou isso ainda. Agora eu já falei. Vão ter que escrever agora, porque a frequência está no ar. Se eu não escrever, alguém escreve. Já estou escrevendo um livro sobre os 7 montes de Jesus. Pronto. Se tu fizer, é plágio. Então, olha só. A esse respeito. Jesus esteve em 7 montes.
Por que Jesus esteve em 7 montes, queridos? Por que ele esteve nesses 7 lugares? Porque os 7 montes falam de uma elevação. Qual é o título dessa palavra? Andando por lugares altos. Jesus andou no seu ministério por 7 montes, 7 lugares altos. E as coisas tremendas que aconteceram na vida de Jesus sempre foi no topo de uma montanha. Então Deus quer te levar. Daí tu vai dizer assim, então vou ter que... Mas lascou, pastor, porque aqui em Girá não tem nem colina. Como é que nós vamos fazer montanha aqui? Fazer que nem Herodes, na época dele. Lá em Israel mesmo, ele mandou construir um monte. Ele estava longe dos montes de Jerusalém. E na região de Herodes, ele mandou construir um monte para mim. Tem um monte até hoje lá, que ele mandou construir. Então, olha o poder dos Herodes, né? Nessa época. Nós não vamos construir montes nesse aspecto, mas eu vou te explicar a essência. Talvez você não saiba, mas eu falei aqui do altar de terra. O primeiro altar que Deus mandou fazer foi o altar de terra. Se não puder fazer um altar de terra, faça ele de pedra, mas não lavrada. Não use ferramentas nele, porque você estará profanando o altar. Então não há nada que você possa esculpir e ajuntar. O altar tinha que ser de pedras vivas ou brutas, mas é usado também como pedras vivas, que é citado no Novo Testamento, onde se empilhavam e encaixavam cada uma delas. E dava um trabalho de montar o altar para que não rolasse elas e ficasse organizado. Ou era um altar de terra. Muito se usou de terra ou de pedras. E o que tem a montanha a ver com isso? A montanha é um altar. Aí algumas pessoas dizem assim, pastor, mas... E eu falei muito isso no meu tempo passado, né? Que a gente era mais tradicional. Dizer, pronto, tem que subir no monte agora para Deus te ouvir. Se ele não pode te ouvir aqui na terra, na verdade isso era ignorância, tá? Perdão para quem me ouviu falar essas coisas no passado. Eu vou dizer assim, tem coisas diferenciadas. Me perdoa, amor, ela disse que ouviu, né? Minha esposa disse, eu ouvi. Não, mas ela já liberou perdão, se não liberou, acabou de ser tocado para liberar agora. Mas olha só, o monte é algo especial. Aonde Deus passou a Torá para Moisés? No monte. E assim, se você for analisar, todo encontro foi no monte. Jesus esteve em alguns montes aqui. Não vou citá-los agora. Mas um deles teve a transfiguração. No outro deles ele falou as bem-aventuranças. No outro deles ele falou o sermão profético. No outro deles ele venceu a morte. No outro deles ele expulsou os mercadores. No outro ele foi tentado. E no outro monte, ele nasceu, ele cresceu, ele se organizou, que é chamado Monte Sião. Então, 7 montes onde Jesus esteve. Jesus fez todo o seu ministério em lugares altos. E cada vez que ele precisava fazer alguma coisa, ele ia orar. Esse é muito conhecido, o mais visitado em Israel. Cada vez que ele ia orar, ele ia para o Monte das Oliveiras. Jesus. Não, mas ele orava no Getsemane. Não. Getsemane foi um momento que ele foi. Porque ele precisava entender que agora não ia mais estar no topo. Ele ia ter que descer para o vale. Getsemane, prensa de óleo. Não existe prensa de óleo no topo. A prensa é lá embaixo. No pé do monte. Ele diz assim, eu vou descer do topo para ser moído, para que você possa subir aonde eu estive. Meu Deus. Ele desce do lugar alto, se moe, para que você possa chegar nesse lugar. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar por lugares altos. Mas é impossível que você chegue lá sem entender o aspecto do altar que você precisa levantar. Saber quem você é, o posicionamento que você tem e o que Deus deseja fazer. Tem um sacrifício para ser colocado nesse altar. O interessante é que você é o próprio altar. Mas lembra o que eu disse que era o sacrifício de Adão?
E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Por que na montanha? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. Cortou a lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Levantou os olhos. Então ele não estava olhando para uma planície. Ele estava olhando para uma montanha. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a consciência da adoração num lugar alto, na posição onde Deus deseja. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Interessante que você percebe aqui que a lenha do holocausto não é pouca lenha, é uma lenha para consumir um cordeiro. Foi colocado nas costas de Isaque. Então, em desfaça da cabeça, acho que eu já expliquei isso aqui para você, Isaque não era um menino, não era uma criança. Isaque era um homem feito. Tinha aproximadamente 33 anos nesse momento, quando ele é oferecido. Não é o menininho do filme, da história em quadrinho bíblica, né, da revistinha. Ele era um homem feito. Ele carrega por 3 dias a lenha do holocausto, montanha acima. Experimenta pegar qualquer criança do culto infantil ali para ver se consegue fazer isso aí. Não vai dar. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E edificou ali Abraão um altar. Porque Deus não recebe nada do chão. Sempre tem que ser elevado. Interessante que quando Deus fala em várias partes com o profeta, ele se prostra no chão primeiro, mostrando a adoração. E daí Deus diz: levante que eu quero falar contigo. Porque Deus não fala do nível caído. Deus sempre vai falar com você, de pé. Amém? Por isso que Ele quer te conduzir a lugares altos. Sabe por que você não está ouvindo tudo aquilo que você precisa ouvir até hoje? Porque você está acostumado a ficar rastejando no lamaçal do pecado, ou na condição de pó, caindo toda hora, com tudo que é coisinha, voltando para o pó, voltando para o pó. E você não consegue ouvir o que Deus tem para você, porque Ele fala em lugares altos para você. Está na hora de largar o pó e subir na montanha, diga amém. Está na hora de você sair do nível de onde você está e começar a sentar em mesas que vão edificar a sua vida. Está na hora de você pagar preço para não ficar junto com pessoas apenas que você ama, mas conhecer pessoas que você precisa aprender a amar. Porque quando você fica no mesmo lugar, sempre na mesma geografia, no mesmo espaço, você sempre acha que o teu mundo é reduzido a isso aqui. Há um mundo muito maior do que Giruá para você conhecer, diga amém. E para conquistá-lo também. Se tua cabeça ainda está presa em Giruá, achando que é só aqui que Deus te deu geografia, você vai receber muito em breve uma palavra, se tiver atento para o que o Espírito Santo está dizendo. Recebi há um tempo atrás algo que foi muito chocante para mim. Uma profecia que alguém olhou sem nunca ter me visto e disse assim: você pensa que o rebanho que eu tenho para ti é aquelas ovelhas que você cuida com tanto amor na tua cidadezinha? Não. Na tua cidade pequena, falou. Naquela pequena cidade? Não. As ovelhas que eu tenho para ti são os meus filhos em todo o Brasil e nas nações. É dessas que eu quero que você cuide. Está preparado para ouvir uma coisa assim? Amém ou misericórdia? Onde é que está a tua mentalidade? Ali embaixo
ou nos lugares altos. Eu escrevi um livro há um tempo atrás chamado Siga-me. E eu dizia que a verdadeira liderança é você pegar a pessoa lá de baixo, subir no topo. Quando ela enxergar o que você enxergou, você precisa descer de novo e preparar outros para subir, porque a subida é árdua. E daí tu prepara as pessoas até que vejam. O topo para um líder de excelência, um líder de êxito, não é o fim, mas apenas uma rotina. O problema é que com muitos de nós, Deus nos permite conhecer o topo, conhecer mesas, e daí eles estufam o peito e dizem: eu sentei na mesa com fulano, eu sentei na mesa com não sei quem, e se acham os reis porque sentaram na mesa do rei. Não, você sentou na mesa do rei, você não é rei. E teve o privilégio. Só que você foi tão ignorante. Você aqui, genérico, não estou falando de você, estou dizendo a pessoa que eu estou citando como um exemplo fictício. Você foi tão ignorante que você sentou numa mesa de honra e achou que você era a honra da mesa. Ai, tá. E aí, não recebeu nada. Porque todo aquele que senta com mentalidade soberba numa mesa, só come a comida que tem ali. E dá prejuízo. Agora, aquele que entra numa mesa com a mentalidade de aprendiz, ele não está nem ali porque serve. Porque o banquete é aquilo que ele ouve, é aquilo que ele recebe, é aquilo que ele guarda. E isso vai mudar a vida dele. Amém? Quando sentar numa mesa, não se preocupe com o que tu está comendo, se vai conseguir comer ou não, mas se preocupe com aquele que vai falar para você. E que seja sempre uma mesa onde você seja o menor dela. Porque se você for o maior da mesa, você sempre vai achar que você é o que agrada. E que você é o que sabe tudo. Não, mas eu sei tudo, pastor. Nessa parte aqui, eu sou especialista na minha área. Não interessa o quanto você é. Eu quero saber em que mesa você sentou. Com quem você sentou. E não interessa o quanto você recebeu. Eu quero saber qual é o fruto que você tem. Deus não mede você pelo que você ouviu, nem pelas mesas que você sentou, mas pelo fruto que você teve depois de sair dela. Você pode ter sentado na mesa do presidente da República, mas não é aquilo que você, aonde você sentou ou com quem você sentou. É o que você recebeu. Você pode ter sentado na mesa de reis, mas não é o fato de ter sentado numa mesa. Ao sair de lá, o que você produziu? O que você está fazendo? Aonde você está andando? Você continua sentando na mesa e achando que a mesa é só para comer a comida? Ou você está vendo que a mesa é um diferencial que Deus está conduzindo para mudar a tua mentalidade, te tirar do lugar de baixo, te colocar para cima e nunca mais você ficar no mesmo lugar onde você estava estagnado? Porque a vida com Deus é crescente e sempre nos faz aumentar no conhecimento dele. A árvore da vida que é estudada dentro do judaísmo, que é uma pena que a igreja não se apropriou disso, fala em sefirotes e fala em imanência. Imanência é subir. Você nunca está pronto, você vai subindo cada parte da árvore da vida até chegar no local desejado, que é a glorificação. Só que a igreja, por causa da influência greco-romana, ela achou que levantar a mãozinha para Jesus e dizer sim, estava tudo resolvido, nós estamos na glória esperando o céu, aleluia. E aí você não faz mais nada, a não ser o que você sempre faz. E esquece que existem 7 montes para ser conquistados nesse lugar. Existe um reino para ser estabelecido. E o interessante é que hoje eu escutava uma live de uma amiga que Deus apresentou lá em Israel. E ela falando assim, não se preocupem, porque Yeshua não está voltando ainda. Porque para que ele volte, algumas coisas têm que se cumprir. O reino tem que ser entregue na mão dele. As conquistas da igreja nessa terra têm que ser apresentadas para ele como resultados. Qual é o resultado que você está apresentando? Você está preparado para andar em lugares altos? Ou vai ficar sempre observando os outros subir e reclamando porque você está no mesmo lugar? Você vai ficar sempre olhando os outros e dizendo assim, ah, que bom, quem me dera subir a montanha. Ou você vai começar amanhã a fazer o teu treinamento para que tenha fôlego e para que consiga subir e acompanhar. E saber que não é só subir, você vai ter que descer e trazer outros. Porque o detalhe é, quando nós entramos num determinado patamar, seja de conhecimento, seja financeiro, seja do que for, até mesmo espiritual, nós achamos, pronto, agora eu estou bom. Não. Eu não vi Jesus em nenhum momento parando no seu ministério dizendo assim, ok, cheguei onde eu queria chegar.
O único momento que ele chegou aonde ele queria chegar foi quando ele exclamou: está consumado, ou está pago. Quando ele se entregou por você e por mim. Agora, antes disso, ele nunca parou. E nunca achou que era demasiado conhecimento adquirido. Ele simplesmente avançou mais e mais. E você? Já se acostumou com o ambiente? Acha que o teu mundo é aqui? Acha que a tua vida é só girar? Eu quero falar isso aqui para vocês, queridos, porque Deus quer fazer você como uma corça. E quer fazer você andar por lugares altos. Você pode dizer amém? Mas diga amém de crente. Deus quer fazer você andar por lugares altos. Diga amém. Que o Senhor está esperando você entender que o teu lugar não é lá embaixo. Que o teu lugar é aqui em cima. Você percebeu que a gente faz culto aqui de Rodesh todo mês? Sabe o que isso significa? Que você primicia, que você oferta, que você constrói o teu altar na cabeça do mês. Porque Deuteronômio 28 diz que você foi colocado por cabeça e não por cauda. Você é para estar por cima e não por baixo. Ah, isso é palavra de motivação. Não, isso é Bíblia. É a Bíblia que o povo não lê. É o entendimento que o povo não tem. Você identifica com Yeshua, que é o cabeça da igreja. A unção escorre do cabeça para o corpo. Tudo é no cabeça, tudo é Rosh. Rosh Hashanah é a comemoração da cabeça do ano, porque o homem foi colocado como cabeça. É a celebração do homem criado como cabeça nessa terra. O número 12, que nós chamamos aqui do Dodecá, que a gente fala levantar os 12, também quer dizer cabeça. É ser cabeça das coisas. Então, ser cabeça é estar por cima, ou alguém tem a cabeça no pé. Cabeça é estar por cima. Então nós precisamos entender que quando nós decidirmos estar por cima e não por baixo, e não fala nada aqui da tua condição, mas fala do teu posicionamento. Não adianta você dar glória a Deus e dizer que você está sentado com o Senhor nos lugares celestiais, mas se comportar como se você estivesse saindo do inferno todo dia. O detalhe é que tem gente que vive como se estivesse chamuscado, com o tridente de Satanás, que inventaram essa, né, que ele tem um tridente, cutucando na traseira, né, o tempo todo. Ui, ui, ai Jesus, é hoje, escapei. Tem gente que vive assim, enquanto que o convite é no lugar onde Deus já te vê. Eu te vejo sentado nos lugares celestiais, reinando comigo como cabeça e não como cauda. Por cima, não por baixo, em lugares altos. E para finalizar, o interessante é que quando nós estávamos lá no texto, e disse Abraão, verso 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegando no lugar que Deus lhe dissera, edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Quem era a oferta aqui? Será? Isaque? Que era a oferta de Abraão aqui? Obediência. Deus nunca quis Isaque. Deus nunca quis o que você tem. Deus quer apenas a sua obediência. Quando você aprender a obedecer nos altares, Ele vai prover para ti o sacrifício que Ele precisa. Foi desde Adão assim. Olha aí. E se tu não carrega a lenha? E carregou. Meu Deus. Viu como é bom ter pastores na igreja? Dá um aplauso ao Senhor por isso. Agora Ele abriu um leque na minha mente aqui que eu não sei onde eu vou parar. Meu Deus do céu. Mas é exatamente isso. Não foi? Meu Deus, quem carregou uma lenha também? Yeshua HaMashiach, subindo no monte para que entregasse aquilo que era necessário e vencesse a morte. Ele carregou o madeiro. Viu? Ele só dá um toquezinho assim. Já. Meu Deus. E o que é carregar lenha? Morrer. Isaac chegou lá morto, ele não precisou ser entregue. Meu Deus do céu.
Quando Isaac chegou no topo, ele já tinha morrido, porque ele já tinha carregado a sua lenha. Yeshua não morreu na cruz, ele chegou lá morto. Porque ele morreu em Getsemane, quando foi moído e derramou seu sangue, em gotas de sangue. Agora o que ele fez lá foi simplesmente dizer: está pago. Isaac se deitou, não como alguns filmes mostram, Abraão, um idoso, correndo atrás de uma criança que fugia. Não, ele chegou lá, ele já estava morto. Minha esposa disse: imagina atrás do Caleb. Correndo atrás, está correndo até hoje atrás do altar lá. Matava o velhinho. Ai, Jesus. Não, queridos. Você está entendendo o nível de palavra que nós estamos recebendo nessa noite? A lenha é a palavra, é o próprio Cristo. Ele carregou a lenha que o sacrifício não era Jesus, nunca foi. No aspecto que Deus precisava, não. Porque, meu Deus, olha só, ele foi obediente até a morte de cruz. Obediente até a morte, e morte de cruz. O sacrifício de Yeshua foi a obediência. O sacrifício de Abraão foi a obediência. E o teu sacrifício, qual é? Obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando você obedece a palavra, você não precisa sacrificar nada. Porque Yahvé provê para si o sacrifício. Quando você obedecer, pastor, mas é difícil. É difícil. Mas quando você, como que eu vou sair? Como que eu vou ir para tal lugar? Quando você obedecer, o próprio Deus vai providenciar o recurso em todas as áreas para você. O detalhe é que a fidelidade sobre o pouco não é entendido para acessar o muito. Olha só. Quando você entrega, 3 dias foi a distância de Isaac para decidir. Morreu nos 3 dias. Jesus, 3 dias, ressuscitou. Ele estava morto, mas viveu. Yeshua estava morto e ressuscitou. Queridos, que glória. Só que o detalhe é assim, agora minha grande pergunta é, finalizando, e é o fim mesmo. Como está a sua obediência? Como está os teus preceitos? Você está vivendo aquilo que Deus está dizendo? Obedeça, só obedeça. E aqui eu poderia falar sobre a tua oferta, poderia falar sobre a primícia, sobre o dízimo, poderia falar sobre tudo isso, mas isso tudo se resume para uma palavra: obedecer. Obedeça o que foi feito, porque quem não obedece nunca vai acessar o que Deus tem para si, para ti. Quem não obedecer não consegue entrar nos lugares. E eu não estou falando aqui de ter ou não ter condições financeiras, mas falo aqui em ter a aprovação de Deus, aonde Ele olha para você e diz assim: eu vi o teu coração. Olha só o texto aqui. Olha a palavra que Deus diz. Para Abraão. Então disse: não estendas tua mão, verso 12, sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os olhos, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até hoje, até o dia de hoje: no monte o Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse:
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E tem porta aqui de novo. E a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Meu Deus. Lugares altos. Andando por lugares altos. Poderia ser também obediência, o código para andar sobre os lugares altos.